Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boas-vindas para vocês que estão chegando aí na nossa sala. A gente vai começar uma live aqui com vocês agora. Deixa eu entrar aqui. Bom, boas-vindas, pessoal. Essa live aqui é um conjunto meu aqui, Clifton, aqui na página da Harald, junto com o Alexandre Bispo, o chefe aqui que vai responder as perguntas. A gente vai ter um bate-papo com vocês. Boa tarde, Bispo, tudo bem? Oi, Clifton, boa tarde, tudo bom? Que prazer falar com você aqui. Prazer todo meu, Bispo. Para quem não conhece, eu acho difícil não conhecer, mas o Bispo é o nosso chefe chocolatier aqui da Harald. Além de chefe chocolatier, ele é cozinheiro, artista plástico, escultor, professor, dá aula aqui no Brasil, dá aula fora do Brasil. Muito bem, seja muito bem-vindo, Bispo. E obrigado, eu queria dizer às pessoas, aproveitar a primeira coisa e fazer uma propaganda sua. Esse rapaz aí que está mediando essa live hoje, quero dizer a vocês que a primeira escultura que ele fez na vida dele foi simplesmente a maior escultura de chocolate do mundo, entrando no Guinness Book, no recorde mundial, agora em 2018. E eu tive o privilégio de estar com o Clift e outras pessoas, foram várias, legal, trabalhando com a gente e fazendo aquela escultura acontecer, que nunca mais vamos esquecer, vai ficar para sempre nas nossas memórias. Foi treinamento de choque aquilo lá. Treinamento de choque. Falar em treinamento de choque, Clift, nós estamos vivendo um momento um pouco difícil, mas a Harald está desenvolvendo um trabalho espetacular. Sim. Onde a gente está trazendo informações para os alunos, para os clientes. Toda hora eu estou fazendo live com os nossos clientes espalhados pelo Brasil. Nós temos também os nossos colegas, os outros chefes, fazendo live aí pelo Instagram da Harald. E hoje, e o Facebook, e hoje nós vamos ter aí 1 hora pela frente, a gente conversando sobre dúvidas e perguntas. Obviamente que você já tem um monte de dúvida aí para me perguntar. Mas se surgir algo interessante aí, vai fazendo. Exatamente. Vamos perder tempo, não. Vamos mandar ver. Vou mandando as perguntas aí, que eu vou, enquanto o Bispo vai explicando, eu posso pegar algumas perguntas de vocês também. A maioria das perguntas que a gente já tem aqui são perguntas que já foram feitas por consumidores. Eles mandaram essas perguntas para a gente através da Casa do Consumidor. Então, para quem não conhece a Casa do Consumidor, é um 0800, né? Um saque da Harald. E lá você consegue tirar todas as dúvidas que você tem sobre produtos, fazer sugestões e tirar qualquer empecilho que esteja aí na sua vida aí junto trabalhando com chocolate. Bispo, vou começar aqui então, para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. A primeira pergunta vem em relação ali para a gente começar já entrando um pouco no mundo dos chocolates e das coberturas. E foi perguntado para que serve cada tipo de chocolate. Então, a gente tem o chocolate mesmo, né, que o pessoal conhece como nobre, como chocolate puro. E aí querem saber qual que é, para que eu vou usar o nobre, a cobertura, o fracionado e o chocolate de origem. Né? A gente sabe que a Harald tem todos esses produtos que proporciona pra gente, o chocolate de origem ali que está atrás do Bispo e o chocolate Milk, e querem saber para que vai ser usado cada um deles. Bom, primeira coisa que você tem que levar em consideração é entrar no nosso portfólio da Harald através do www.harald.com.br e lá você vai ver todo esse portfólio, ou nas lojas espalhadas pelo Brasil você vai ver os nossos produtos. E nós temos 3 categorias de chocolate e temos 3 categorias de cobertura. E é muito importante você primeiro saber que tipo de público você atende. Por exemplo, vamos imaginar comigo que eu tenha um público A, um público B e um público C. Eu vou começar a selecionar produtos da linha de chocolate para esse público. Eu não estou me referindo a só o valor financeiro. Eu estou me referindo aos tipos de ingredientes que vão ser misturados. Exemplo, eu tenho um inogário, por exemplo, e de repente eu vou comprar um creme de leite fresco. Aí eu misturo nessa preparação. Jamais
eu vou comprar um creme de leite fresco e vou fazer uma mistura lá com raspar e cobrir, porque os produtos são de categorias completamente diferentes, eu estou no oposto. Então, quando eu me refiro às categorias, é assim, você vai definir o teu cardápio, quem vai produzir, quem vai vender, e saber selecionar um cardápio que eu vou fazer só para o Nick, um cardápio que eu vou fazer só para a Melk, um cardápio que eu vou fazer só para, por exemplo, Inovare. E aí eu decidi ali o grupo do chocolate. De repente eu tenho um público que me compra as coberturas, aí eu vou trabalhar com as coberturas. Mas isso não significa que eu não possa fazer uma junção. É diferente de união, tá? É uma junção. Eu posso, por exemplo, vamos fazer de conta que eu não saiba temperar o chocolate. Aí eu decido fazer a minha massa da trufa com mel e eu decido fazer as casquinhas dos banhos com top. Então eu tenho um casamento aí entre um chocolate e uma cobertura, mas eu trouxe para a mesma receita, mas eu não misturei ao ponto de fazer uma receita misturada, e sim Exatamente. funções distintas. O Bispo, até está aqui nas minhas perguntas, uma pessoa que já perguntou também, que você falou aí exatamente junção e não união. Pode misturar chocolate com fracionado para tentar driblar a temperagem? De forma nenhuma, porque se isso fosse possível, a gente na Hard já tinha misturado, já tinha desenvolvido um produto especial para o consumidor. Então eu vou representar aqui de uma forma simples e prática de entender. Aqui eu tenho um chocolate, certo? Melk. Vou representar ele com o desenho da minha mão aberta. E aqui eu tenho uma cobertura. Vou desenhar ele com a característica da minha mão fechada. Então vamos imaginar que aqui seja a manteiga de cacau e aqui seja a gordura fracionada. Se eu misturar os dois, eu não tenho uma união. Visualmente, eu vou misturar e me dá a sensação de que misturou. Sim. Mas depois do produto acabado, quando o produto entregar, você entregar para o seu cliente, vai aparecer possíveis manchas. E aí vai começar a aparecer os famosos bloom. Pode ser o sugar bloom, pode ser o flat bloom. Neste caso, seria o flat bloom, a subida da gordura. As gorduras não são compatíveis e ela vai haver uma separação de fase, entendeu? Certo. Então, não pode, tá, gente? Bispo, só para avisar o pessoal, eu tô lendo as perguntas que vocês estão fazendo. Algumas a gente já tem aqui, que é a dúvida de vocês e de muitas outras pessoas, mas eu vou encaixando, tá, pessoal? Então, mas podem mandar qualquer coisa, se não der pra gente responder aqui também, podem mandar direto no direct da Harold, que eles vão responder para vocês depois, tá? Bispo, tem muita gente falando que tem dificuldade em realizar a temperagem, que o ovo, por exemplo, temperou o ovo com chocolate meio amargo, ou leite ou branco, mas no outro dia ele não chegou a derreter, mas ele estava mole, né? Ele não tinha o que a gente chama de snap, né? De ficar durinho. E também tem muita gente aí falando que tem dificuldade em manusear o chocolate branco. Nessas duas questões aí de dificuldade de temperagem e falar um pouquinho sobre o chocolate branco, o que a gente podia adicionar aqui? Bora lá. Eu vou responder a primeira, agora separadamente. São duas respostas, duas perguntas e duas respostas totalmente distintas. Então, vamos primeiro para a dificuldade do chocolate que foi temperado e, ao final do processo, vamos imaginar que o ovo de Páscoa que ela acabou de fazer não tenha esse snap, essa dureza aqui, ó. Não tenha essa crocância. Não sei se dá para escutar aí, mas ela não vai atender esse snap. Por que acontece isso? Porque, infelizmente, durante muitos anos no Brasil, foi ensinado, inclusive eu aprendi desta forma, que o chocolate tem um caminho. Aquece, esfria e utiliza. Esse é o grave problema do que as pessoas ensinaram e perpetuou durante muito tempo. Então, o que acontece? O chocolate ele tem um caminho a ser seguido, ele aquece, esfria e aquece um pouco. Na própria embalagem dos nossos produtos, você tem o QR Code aqui, ó, que você pode colocar no celular e ele vai direto para derretimento, vai direto para chocolate, vai direto para
para fazer os passo a passo para as pessoas verem. Mas se você observar aqui, ó, aqui tem um gráfico, uma tabela, mostrando o gráfico tabela que o chocolate estava nessa temperatura, aqueceu e baixou. Então, ele tem um gráfico a ser seguido. Então, ele é assim, ó, ele sobe, desce e sobe. Eu sou bastante conhecido no mercado como o chefe dos cristais, porque eu sempre falo nas minhas aulas. Mas eu não tenho condições de explicar aqui nessa aula todo o processo de um cristal, a ideia de um gráfico como esse, que sobe, desce, tudo. Por quê? Porque é muito complexo para a gente entender isso agora através de uma explicação teórica. Sim. Mas aí você vai fazer o seguinte, quem fez essa pergunta vai acessar a plataforma da Hard, lá tem a gente fazendo isso. Se as pessoas quiserem mais profundo, lá na minha rede social, no meu Instagram, eu acabei de liberar 4 vídeos lá, onde eu ensinei a derreter, temperar e fazer as aplicações. Então, assim, ó, o volume de informações é muito grande hoje para as pessoas chegarem no que quer, entendeu? Então, vai conseguir. Vamos falar sobre o branco. O branco, você vai ter um carinho especial para trabalhar com branco. Vamos imaginar que você teve um cuidado para trabalhar com um chocolate meio amargo. Quando você for derreter chocolate ao leite, eu sugiro que você dobre os cuidados. Quando você for derreter o chocolate branco, você triplique os cuidados. Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer que no chocolate amargo, você tem um teor de sólido de cacau mais alto. E aí o que acontece? É mais fácil de derreter e temperar. Quando você vai para o ao leite, a gente começa a ter a gordura do leite. Quando eu vou para o branco tem um percentual maior de gordura em que tipo? Manteiga de cacau e a gordura do leite. Então eu tenho 2 gorduras. E ao contrário do que as pessoas acham, Cristo, elas sempre pensam que se o produto não derreteu, deveria aumentar o calor. Ao contrário. Se ela não derreteu, você deve diminuir mais o calor para ele derretendo pouco a pouco, para ter toda certeza que vai derreter. E para finalizar, eu vou te dar uma noção da experiência da prática. Eu vou estar derretendo chocolate em micro-ondas, utilizando a técnica de derretimento com a potência. Sim. A prática diz que quando eu estou lá em Belém, eu derreto em aproximadamente 1 minuto. Quando eu estou derretendo em Recife, aqui, eu derreto mais ou menos em 3 minutos. E quando eu estou derretendo lá em Porto Alegre, com frio, eu derreto em 12 minutos. Exatamente. Então, nenhuma relação, chocolate não vai ter nunca nenhuma relação com derretimento, com tempo. Você vai ter que andar o conhecimento junto com a sensibilidade e andar os dois juntos para você obter essa experiência e sempre estar falando ali com o chocolate. Não sempre ache que você é maluco. E a outra um termômetro. Não ache que você é maluco por estar conversando com o chocolate. Mas o chocolate, ele te dá leituras de possível erro que esteja acontecendo. Tá bom? Exato, Bispo. Eu já vou dar um link aqui numa pergunta que a gente tem, já que a gente está falando de derretimento e também do branco. O que a gente pode fazer se o chocolate branco, por exemplo, ele ficar pastoso, se ele tiver alguns grumos, né? As pessoas perguntaram aqui como que derrete para que isso não aconteça, ou se acontecer, como é que eu consigo resolver isso? Bom, primeiro eu vou lá mais profundo na resposta. Você tem que procurar lojas na tua região que você saiba que ele tem um cuidado especial com o chocolate. Que cuidado é esse que eu estou falando? É armazenamento, é maneira de guardar esse chocolate. Obviamente, quem é um consumidor de rádio que compra chocolate com frequência vai começar a eleger um cliente que sabe que aquele cliente tem aquele cuidado com o chocolate. Quando você comprar o chocolate, na hora de levar para sua casa, você tem um cuidado de não colocar dentro de uma sacola ou dentro da mala do carro e sair andando na cidade o dia inteiro e o chocolate recebendo calor desnecessário, havendo uma separação de fases. Quando chegar na tua produção,
você vai ter um cuidado especial de levar esse produto para o teu estoque, sempre dentro das caixas de papelão, porque as caixas têm parede dupla. Então, ela entra o calor, passa naquela parte sofonada da caixa e não ultrapassa o calor. Então, ajuda a eu preservar mais qualidade. Bom, todos esses cuidados que o lojista teve, que a Hard teve de entregar o lojista perfeito, o lojista teve de armazenar em posição adequada, você, como transformador do chocolate, que vai fazer seu ovo de Páscoa, seu bombom, precisa preservar esse estoque de uma maneira especial para não gerar um problema futuro, tá certo? Por isso que a resposta é mais profunda. Segunda etapa, essa pessoa, ela na hora de fazer o derretimento, ela vai derreter o mais lento possível, na potência mais baixa possível, de meia para baixo, se for utilizar micro-ondas. Se for banho-maria, a panela vai levar o fogo. Quando a água iniciar o aparecimento de bolinhas, de borbulha, não é ferver, já desliga o fogo para colocar a segunda vasilha, que seria com chocolate. E, paciência e persistência, para que você derreta lento. Não precisa acelerar. Se por um acaso, que é a pergunta dela, se por um acaso o chocolate engrossou, aí você não tem solução de adicionar nada dentro dele para dar fluidez e fazer as mágicas da vida que não vai conseguir. Olha, eu sou um bispo, eu não sou santo para fazer milagre. Então, o que você vai ter que fazer? Transformar este chocolate que possivelmente engrossou em um ganache, adicionando creme de leite, desviar ele para outra aplicação. Porém, o mais importante é cuidar dessas etapas anteriores que eu acabei de falar. Uhum, exatamente. Bispo, deixa eu te perguntar. Teve uma outra foi uma Haraldete. Aliás, um oi para as Haraldetes aí. Obrigado por participarem aí da nossa live. Beijo no coração de todas. Teve uma pergunta assim, para você falar um pouquinho o que você acha. Eu já sei o que você acha, mas vamos lá. Sobre a temperagem, a técnica de temperagem a 34 graus, né? O que ela quis dizer com isso? Ela mandou um vídeo pra gente e é uma temperagem que você aquece o chocolate só a 34 graus e aí não precisa temperar. O que você acha dessa técnica aí mágica que a gente descobriu agora? Eu até cruzei os braços. Ó, Clifton, eu vou te dizer. Eu recebo esta pergunta todos os dias, todos. Todas as lives que eu fiz, essa pergunta chegou. Todas. E eu vou te responder. É o seguinte. É uma técnica que funciona, que dá certo para quem tem total domínio sobre o assunto. Jamais eu vou ensinar ela aqui, nem em canto nenhum, por um motivo. Porque eu tenho a experiência de viajar de Macapá até Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, e além dos países fora, tem climas e temperaturas completamente diferentes. Então, vamos te dar um exemplo. Se eu estou no meu laboratório, se eu estou na minha cozinha, que tem que ar-condicionado, e eu pratico essa técnica, e eu já domino ela, eu já testei ela 20, 30, 40 vezes, e eu tenho todas as vezes um resultado positivo, significa que eu já domino o assunto. No dia que você que domina o assunto sai daqui e vai temperar, sai de Recife e vai temperar em João Pessoa, o clima muda, a técnica já não funciona. Então, nunca você vai ver eu ensinando essa técnica. Por quê? Porque ela é muito instável. Então, as pessoas não vão ter uma certeza absoluta. Então, eu sugiro que você vá para uma das 3 técnicas que a Hard tem como sugestão. Entra lá nas nossas embalagens, vai no QR Code, vai na plataforma e lá vai ter temperagem por tablagem, temperagem por banho-maria frio e temperagem por indução. As 3 funcionam, tá certo? Essa daí, infelizmente, ela não é segura e precisa. Exato. Bispo, vamos continuar aqui nas perguntas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida... Só para perguntar, você sabia que a minha resposta era essa? Sabia.
Mas eu falei, é bom a gente ouvir e cada vez mais falar sobre isso. Tá bom. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, o Bispo já falou que ele disponibilizou no Instagram dele alguns vídeos sobre temperagem. Pode mandar direct pra gente, entrar lá no site. Se der um tempinho também, a gente vai falando aqui durante a live, tá? Mas agora a gente vai passar um pouquinho depois que eu já terminei de fazer a temperagem, né? E foi feita uma pergunta de como armazenar as cascas dos ovos já feitas. E eu queria aproveitar também, Bispo, além de você falar de como armazenar as cascas já feitas, também explicar pra gente, depois que eu abrir o meu chocolate, como é que é a maneira certa que eu vou armazenar esse produto. Você está parecendo aquele jornalista que aproveita uma pergunta, faz logo duas de uma vez só. Tô Mas até com tá a bom. canetinha na mão aqui, ó. Gostei, gostei. Vamos lá, primeira pergunta. Depois de uma casca de ovo pronta, inclusive eu gravei um vídeo recentemente e está nas redes sociais da Harvard. Se você colocar aí na rede, tem um vídeo que eu gravei lá na cozinha, lá na Casa do Consumidor, onde eu estou ensinando. Você vai pegar as casquinhas de chocolate, de ovos de Páscoa, e vai colocar dentro de caixas de papelão, forrada com papel manteiga e protegida. Por que tem o papel manteiga? Para proteger de sujeira, poeira, alguma coisa que bata. E o chocolate não ter contato diretamente com o papelão, para ser mais higiênico e ter a preservação. Esse é o primeiro fato. O segundo é muito importante assim. Imagine comigo que a minha cozinha seja nesse limite. Esta parede aqui bate sol. E esta parede aqui não bate sol. Obviamente que meu estoque eu vou guardar desse lado de cá. E de preferência até no outro cômodo. Para proteger o máximo possível. O fato de eu temperar um bom chocolate, de eu levar para a geladeira sofrer a cristalização perfeita e trazer para uma caixa não significa que eu vou estar mantendo. Eu vou botar dentro da caixa, mas eu tenho que preservar o ambiente de temperatura, porque nós estamos falando para o mundo. E o mundo tem climas completamente diferentes. Fala para mim, qual é a temperatura hoje aproximada de São Paulo? Aqui em São Paulo deve estar uns 25 graus. Aqui em Recife está 35. Então, imagine quem é que vai fazer um ovo de Páscoa e você vai guardar com essa facilidade. Então, você tem que se certificar de guardar. A segunda pergunta, você me perguntou com relação ao produto. Então, por exemplo, esse daqui, ó. Vou pegar aqui um plástico filme. Todas as vezes que você abrir um produto e que ele tem já, por exemplo, uma sobra de chocolate que foi aberto, uma caixa de Unique, por exemplo, e aí você tem a sobra de chocolate aqui, ó, uma vez utilizado, você vai dobrar aqui assim, ó, e vai fazer uma voltinha para ter toda a certeza que fechou. E logo em seguida, você vai pegar um plástico filme, tá? E vai embalar este produto com a finalidade de você ter toda a certeza que fechou esse produto para não ficar entrando nem saindo oxigênio lá para não estar. E trazer de volta para a caixa. E agora o mais importante. Tem uma atenção especial que eu não vou poder colocar aqui debaixo da pia, em uma área que é úmida e uma área que tem produtos à base de detergente, de limpeza. Eu vou trazer para essa área aqui em cima. Porque aí eu vou estar evitando qualquer possível chegada de sujeira, de odor, alguma coisa que me traga situações indesejadas para o chocolate, entendeu? E aqui, na próxima receita, este é o produto primeiro que deve ser utilizado, porque ele já está aberto. Com certeza. Teve uma pessoa que perguntou aqui se pode armazenar os ovos já feitos em caixas de isopor, por conta de formiga, para deixar mais vedadinho. Vamos lá. A caixa de isopor, ela é uma ilusão.
ela tem um agravante. Por exemplo, assim, se eu estiver com a caixa de isopor lá em Manaus, com a temperatura passando dos 35 graus, quando eu abro a caixa e eu levo a casca do ovo de Páscoa ali para dentro e eu fecho, eu estou com 35 graus dentro da caixa, então eu vou derreter, vai virar uma estufa. Se Uhum. eu estou com uma caixa de isopor lá em Porto Alegre, e lá tem uma temperatura, vamos dizer assim, de 10 graus, 15 graus, a caixa de isopor aí vai dar certo. Esta é a vantagem de a gente viajar o país inteiro e adquirir essa experiência. Agora, se a pessoa vai fazer uma entrega, e ela tem uma caixa de isopor, e ela de repente, por exemplo, aí chega uma pergunta em inglês aí, como você fala inglês, você vai entender. A pessoa também não está entendendo. Não está entendendo, né? Então, o que acontece? Então, tem uma caixa de isopor. Você colocou baterias daquelas que têm refrigeração, baterias de transporte de frio, entendeu? Eu Sim. tenho uma aqui na geladeira, mas está muito apertada, não dá para tirar agora. Essa bateria, ela deve estar envolvida com plástico fino, um saquinho, colocar lá embaixo na caixa de isopor, na caixa de isopor, botar uma plataforma de papelão, uma placa, e levar os ovos ali só exclusivamente para fazer a entrega, caso a tua região seja muito quente. Não é para deixar ali esfriando, só para armazenar, porque não tem efeito nenhum, tá bom? Legal. Bispo, próxima pergunta. Eu já tenho algumas aqui, peguei um que o pessoal falou, estou fazendo jornalista, vou juntar em uma só. O pessoal está perguntando, né? Teve algumas pessoas que perguntaram que abriu a barra e o chocolate ali estava todo esbranquiçado por cima, se tem algum problema, né? Então a gente sabe que esse defeito aí é chamado de fat bloom, então você fala um pouquinho pra gente. E também tem uma pergunta aqui de se dá para aproveitar o chocolate com o sugar bloom, né? Fala um pouquinho também sobre o que é o sugar bloom. Então, para ficar mais aí, o porquê que o chocolate fica esbranquiçado e o porquê que ele mela a mão. Se puder falar um pouquinho sobre Ó, isso. vamos lá. Nossa, você fez 3 de uma vez só agora, viu? A próxima é 4. Tá bom, né? Vamos lá. Eu tenho um chocolate aqui que, se você observar, não dá para perceber muito, mas ele está com um derretimento. Eu vou abrir, está lacrada, eu vou abrir para ver se tem esse defeito, tá certo? Beleza. Provavelmente ele tem um pouco. O que que acontece? O que foi que houve com isso aqui? Eu coloquei essa barra na, na mala do meu carro e deixei lá um dia andando com ele para ele provocar esse defeito. E olha lá o chocolate. Vou abrir, ó. Tarará. E ele tem um bloom, ó. Ele houve um derretimento, deformou a barra e aí ele deu um bloom. Então, o que que acontece? Isso é um flat bloom porque houve a subida da gordura. Então, deformou o chocolate. Então, o que que vai acontecer? Se eu for utilizar esta barra e tem este bloom aqui, depende da quantidade de dias que esse bloom foi formado, ele vai me dar uma grande alegria ao ponto de, quando sair o chocolate, encontrar alguns grãos. Por quê? Porque eu separei a base dos ingredientes. E por que que acontece isso? Porque dentro da mala do meu carro pegou calor, o chocolate, os cristais de manteiga se separaram, à noite esfriou, os cristais estacionaram. No outro dia aqueceu novamente, todos os dias ele vai abrindo, mas uma vez danificado, o produto já apresenta isso. Bom, para que que serve? Das duas, umas. Ou eu corto esta parte e utilizo só a parte que não tem problema, ou vai depender do estado que esse bloom esteja. O melhor é evitar que o bloom aconteça. Sim. Entendeu? Então, eu estou aqui simulando para que vocês possam ver possível erros e defeitos. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é a respeito do sugar bloom.
né? Então, como que acontece, né? Por que acontece esse defeito? E também, assim, já aproveitando, por que que, por Uma de exemplo... cada. Opa, não, mas já fala, porque o pão de mel ele vai suar depois que você tirar ele Tá da bom. geladeira. Aí já fala tudo. Vamos lá, vamos responder. Tem duas perguntas e uma tem tudo a Acho que ver. Tá certo, complementa. você tá certo. É muito comum quando as pessoas acabam de tirar o ovo de Páscoa da geladeira, ela imediatamente ela faz isso, ó. Ela tira a forma de cima. Aí eu provoco dois erros. Primeiro, a condensação de umidade que tem no meu ambiente de trabalho vai para o produto e ela vai ficar suando. Segundo, a forma está nessa posição, vai entrar um gotejamento de água, porque vai haver uma condensação de umidade interna. Quando eu for fazer a segunda moldagem neste molde, vai aparecer manchinhas, bolinhas brancas, que você vai ficar sem entender por que aquelas bolinhas estão ali. Foi Certo. porque eu tirei a forma gelada da geladeira, deixei ela assim, entrou água. Então eu provoco dois defeitos no só. E tem tudo a ver com o pão de mel. Raciocínio junto comigo. O pão de mel acabou de sair da geladeira, certo? Aí ele veio para o meu ambiente de trabalho. Quando eu chego no ambiente de trabalho, existe uma condensação de umidade que depende do estado onde eu esteja, a cidade e a cozinha que eu esteja, ela pode ser mais forte ou mais fraca. Então, aquela condensação de umidade vai se concentrar ali no produto. É mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui uma garrafa de água de coco que eu acabei de comprar para te mostrar. Tá. Vão mandando as perguntas aí que vocês tiverem, pessoal. Eu tô lendo Então, aqui. agora, imagine comigo, eu acabei de trazer essa água de coco da rua e eu retirei a garrafa da geladeira e esta condensação de umidade que está aqui, ó, vai ser transferida para qualquer produto gelado. Então, essa condensação de umidade, ó, aqui, ó, tá vendo? Tá conseguindo ver? Sim. Essa condensação de umidade, esse excesso de água, ela vai acontecer exatamente em cima do pão de mel, em cima do ovo de Páscoa, em cima da garrafa, onde você tiver um produto mais gelado. Então, qual é a recomendação? O pão de mel acabou de sair da geladeira, trago para o meu ambiente de trabalho e pego aquelas embalagens descartáveis de porta, ou uma embalagem como essa aqui, ó, essas transparentes de ovos, e coloco em cima, para que qualquer umidade que apareça vá para cima da embalagem e não vá chegar a haver uma condensação de umidade. Ok? Legal. Bispo, você está falando aí de colocar o chocolate na geladeira para fazer a cristalização final. Eu posso colocar no congelador? De hipótese nenhuma, tá maluco? Tem Se uma você pergunta levar aí. para a geladeira, se você levar para a geladeira, ela vai acontecer o processo da cristalização final. Se você levar para o freezer, ela vai haver um excesso de cristalização tão grande que vai me gerar dois problemas. Primeiro, vai haver uma rachadura, vai haver um excesso de contração ao ponto de quebrar o chocolate. Depende da espessura da casquinha, se é um banho, se é um bombom, o que é que seja. E segundo, quando houver essa retirada da geladeira, eu tenho um super excesso de frio ao ponto de trazer toda a umidade do ambiente e rodar para cima do produto. Então, jamais, sem contar com outro risco, eu posso fazer uma separação de fases lá dentro do sugar bloom, da subida do açúcar depois que estiver aqui separado. Então, é assim, ó, é um erro que puxa outro. Um erro Uhum. puxa o outro. Quando eu acerto, eu puxo outro acerto, eu puxo outro acerto. Quando eu erro, no início, vai aparecer lá na etapa final e não vai ter as três características que eu preciso: contração, dureza e brilho. Legal, Bispo. Falando um pouquinho, eu não sei se a pessoa ainda está na live, mas ela fez a pergunta. É, ela perguntou qual que é a diferença de usar um creme de leite fresco ou um creme de leite de caixinha, né, o HT, para fazer Sim. ganache.
eu vou aproveitar que você só fez uma pergunta e eu vou dar duas respostas. Então, agora eu vou descontar. Primeira coisa é o seguinte: quem define se você vai utilizar um creme de leite fresco ou um creme de leite de casquinha, o HT, é a categoria da receita que você vai fazer. É a categoria de produto que você vai utilizar. Então, os níveis são diferentes, os preços são diferentes. Quando você vai utilizar, ela tem o mesmo papel. O máximo que vai acontecer, o máximo, é que o creme de leite, o HT, ele tem uma viscosidade e o creme de leite fresco é mais líquido. Talvez, dependendo da formulação, ela diminua ou aumente 10% aproximadamente ali do ingrediente. Geralmente, é só trocar creme de leite UHT por creme de leite fresco. Mas se você prefere que um dia você faz uma massa de trufa e você levou X quantidade de creme de leite UHT e um dia você foi fazer com creme de leite fresco, você vai colocando, coloca e tira pelo menos 10% para ver se chega na textura que você quer. Agora, vamos aproveitar a pergunta do creme de leite e vou relatar. É muito comum as pessoas pegarem os cremes de leite, o HT, o creme de leite de latinha, abrir, derramar o soro e utilizar só a parte mais pastosa. Se por um acaso ela está substituindo o creme de leite UHT por um. O que acontece? Você deve pegar o creme de leite antes de abrir, homogeneizar a latinha e abrir para utilizar o líquido total. Faz parte da característica dos cremes de leite dentro das latas separar partes. Aquilo faz parte do ingrediente, então não jogue fora. Aquilo faz parte da fórmula do ingrediente do creme de leite. Então, se eu decidir usar creme de leite UHT, ela vai vir na caixinha, está homogeneizada. Se for na latinha, balança a lata antes para homogeneizar e depois abre. E usa por completo. Legal, tá isso. Fechou. Teve uma pergunta aqui perguntando há quanto tempo antes ela já pode começar a fazer as casquinhas, tanto de trufa, de ovo, e aí, se puder, já aproveita e já fala assim, fiz a casquinha hoje, até quando essa casquinha vai estar válida, né? Só casquinha, sem recheio, sem nada. bom. Quem vai dizer o tempo da validade dessa casquinha e quanto tempo de antecedência você precisa é o volume de produtividade que você precisa oferecer para o teu cliente. Você só tem você mesmo ou mais uma pessoa que está ajudando. E você precisa produzir 500 casquinhas. Então tem que começar com bastante antecedência. Não é, Clifton? Exatamente. Tem que começar com bastante antecedência. Se você tem duas pessoas te ajudando, você e mais uma, são em duas, e você só tem 50 casquinhas para fazer, você pode fazer o mais próximo possível. E aí, a única coisa que você tem que ter o cuidado é o seguinte, armazenar nas caixas, forradas com papel manteiga ou papel toalha, para você proteger para quando for no dia da entrega, ou aplicação de recheio, ou embalar, haver o fechamento, você ter a certeza de que as caixinhas estão conservadas, entendeu? Agora, com relação à validade, vou falar a validade de consumir, não estou falando validade de derreter ou não derreter. A de não derreter é conservação. A validade de consumir ela é bem extensa, contanto que você tenha respeitado todos os procedimentos de contaminação cruzada, evitado ter um conhecimento sobre boas práticas de alimentos. É uma pergunta que tem uma resposta muito longa para você ir buscar informações. Imagine comigo, que eu usei uma colher, uma espátula que está com sujeira aqui de sabão, e eu não vi. Aí eu homogeneizei meu chocolate. Eu trouxe o sabão para dentro do chocolate. Toda a explicação que eu estou te dando de que vai durar 1 mês, 3 meses, 4 meses, pode durar só 2 dias ou 3 dias, porque o sabão danificou ali o produto. Então, é uma pergunta, validade é sempre uma resposta com uma extensão, entendeu? Não tem como garantir uma coisa com validade, mas geralmente dura muito bem, porque você não
transformou o chocolate em um recheio, só foi derreter para adquirir a forma da casquinha que você quer. Exato. E isso que o Bispo está falando também, em questão de a validade ser mais extensa por conta da higiene, isso não vale só para o chocolate, tá, gente? Isso vai valer para tudo que você fizer aí em casa. Quanto mais higiênico Vale ele não. for, mais maior vai ser a validade que a gente vai conseguir com os produtos. Teve uma pessoa, Bispo, que perguntou que na região dela só encontra nata. Se ela pode substituir o creme de leite pela nata para fazer a ganache. Eu tô morrendo de inveja dela, porque eu queria estar com a nata. Eu tô morrendo de inveja, porque na hora que eu vou fazer uma receita, lá na região do Sul, por exemplo, quando eu estou em Gramado dando aula na Castelli, é muito comum a gente encontrar nata na região. As receitas ficam simplesmente espetacular. Por quê? Porque eu tenho um teor mais alto de gordura, uma gordura super saudável, uma gordura agradável, onde eu vou trazer mais qualidade para essa receita. Então, por exemplo, o Maurício acabou de mandar um joinha aí. Ó. Por quê? Porque a região dele tem Sei muita lá. nata. Então, eu tenho inveja dele. Então, quem perguntou isso, aproveite, use e abuse da nata. Exato. Bispo, teve algumas perguntas aqui que surgiram. A gente vai voltar um pouquinho agora nos tipos de chocolate, cobertura. Algumas pessoas perguntando para você falar um pouquinho sobre Novari, né? O que é esse produto, né? E por que que a gente precisa temperar da mesma forma e se a temperagem dele é mais fácil. Ó, vamos lá. Antes de responder isso, tem uma pessoa aqui que a pergunta passou direto e a resposta é muito simples, mas a pergunta é para você. Qual é o nome do chefe acima? Meu nome é Clifton Stanley. Ah, é fácil demais. Se você não Bem decorar o fácil. primeiro, vai no segundo. Ó, vamos lá. Se você quiser temperar com Inovare, eu não tenho nenhuma embalagem de Inovare aqui, mas você vai seguir as mesmas orientações que está na embalagem atrás do Inovare, orientando como se trabalha. E aí eu vou te falar a experiência e a prática. O Inovare é mais fácil de temperar, e principalmente para regiões muito quentes, quem precisa está iniciando a trabalhar com chocolate, quer aprender a fazer temperagem, o Inovare seria o produto ideal para você começar. Por quê? Porque ele tem uma margem muito fácil de segurança. Se você passar um grau para cima, um grau para baixo, ele aceita ali com muita facilidade. Então, os iniciantes vai conseguir trabalhar com o Inovare com muita facilidade. E o público do Nordeste, onde tem um excesso de calor, o Inovare vai usar e abusar do Inovare. Legal, Bispo. Legal. Teve a Fátima Mota aqui, perguntou já quem tinha essa pergunta, acabei de pegar aqui. Ela falou que depois que ela fizer a cristalização, depois que ela temperar esse chocolate, já moldou, já cristalizou o final, qual que é a temperatura que ela pode armazenar esse produto sem que ele derreta? Acho que foi essa a pergunta, Bom, se eu entendi. tá, eu vou te dizer o seguinte: o sonho de consumo de um chocolatier, de uma pessoa que trabalha com chocolate, seria em todos os lugares a gente trabalhar entre. Espera só um minutinho, gente. Acho que o Bispo deu uma travadinha. Voltou. Voltou? Desculpa. Não sei se eu que travei ou foi você, Bispo, mas desculpa. Continua. Foi você, mas eu vou responder do início. Vamos lá. Vamos imaginar, Clifton, que o sonho de consumo do chocolatier é exatamente, sabe o quê? Você ter um ambiente para trabalhar em torno de 20 a 22 graus. Isso é o sonho de consumo. Só que eu não encontro essa realidade em todo o país, tá certo? Então, mais uma vez, acabo de fazer o produto, já sofreu a cristalização final, saiu da geladeira, eu vou procurar armazenar o máximo possível. E aí, se for uma casquinha de ovo de Páscoa, por exemplo, como essa, eu vou cobrir ela dentro de uma caixa e esperar que ela chegue na temperatura ambiente do local que ele esteja trabalhando o mais frio possível. Logo imediato, com as 6 horas mais ou menos, eu começo a embalar com papel chumbo.
e aí eu volto para a caixa novamente e coloco lá no lugar mais frio possível. Então, eu protegi através do papel chumbo, eu protegi através de uma boa temperagem, eu protegi através da caixa e eu protegi levando para o local mais frio possível. Quanto mais proteções eu levar para esse produto, melhor vai ser. Legal. Fechado. Bispo, teve uma pergunta também que gostei dessa pergunta, acho que é legal a gente falar, porque a gente tem aqui como chocolates, a gente tem tanto o Melken e a gente tem o Unique, né? E perguntaram qual que é a diferença entre esses dois tipos de chocolate. Bom, vamos lá. Boa pergunta, excelente. Deixa eu ver onde é que está a caixa, está aqui, ó. Você vai ver que a gente tem um produto nobre, um produto à base de manteiga de cacau, um chocolate de altíssima performance, um chocolate que atende à legislação brasileira. É um chocolate que precisa ser temperado, por isso que é chocolate. Está dentro da regra da legislação brasileira. E você vem para um chocolate Unique, que é um chocolate de origem controlada, que é um chocolate que tem uma alta performance. Um cacau selecionado, um cacau que teve um cuidado mais especiais. Então, vou resumir de uma forma muito prática. A Harald vai lá e compra a matéria-prima para fazer chocolate. Aí vai comprar do Brasil, de Gana, do Equador, Madagascar, onde tiver chocolate, foi lá um commodity na Bolsa de Valores, comprou a matéria-prima, foi transformado e trouxe os ingredientes para fazer esse chocolate. Esse aqui, ele vai ter que ir buscar numa região, numa fazenda, uma origem controlada. E aqui você já vê, ó, por exemplo, esse tem 53% de solos de cacau. Aí a gente tem um 54, tem um 70. Então eu aumento o nível de sólidos de cacau. Além de aumentar o nível, eu trago um chocolate de altíssima performance para o consumidor. Então, é um chocolate, vamos dizer assim, o mel que é um chocolate nobre, e o chocolate Unique é um chocolate super fino, é um chocolate gourmet, é um chocolate mais elevado, entendeu? Então, eu estou trabalhando com uma outra categoria de produto. Então, tem que se ter uma atenção especial. Mas ambos precisam derreter e ambos precisam temperar. Quando eu vou fazer uma casquinha de ovo de Páscoa, quando eu vou fazer um banho de uma trufa, quando eu vou fazer um banho de um pano de mel. Só não precisa temperar quando eu vou fazer uma ganache, um recheio. Então ele deixa de ser chocolate para ser um recheio de chocolate. Legal. Fechado. Okay? Bispo, dá uma dica assim, em qual tipo de produto a gente pode utilizar para melhorar a produtividade, que nem você falou, né? Da gente usar o chocolate Melken e o Unique para fazer casquinha, por exemplo. A gente sabe que se a gente for fazer isso, a gente tem que temperar esse produto. Tem algum outro produto que a gente poderia utilizar, mesmo que não seja chocolate, mas que pode auxiliar na nossa produtividade? Ufa, tem, fantástico. Ó, esse produto aqui, ó, por exemplo, é o top. Eu não tenho nenhum confeiteiro aqui, mas seria uma outra categoria. O top vai fazer esse papel. Por coincidência, eu tenho uma trufa aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esse ganache aqui, ó, foi feito com Melk, tá? Que é o recheio que foi transformado. E essa casquinha que tá por toda a volta aqui, ó, essa casquinha que tá por fora, foi banhado com top. Isso faz com que eu não precise ter conhecimento de temperagem, entendeu? Eu agora vou solicitar que tu faça uma pergunta bem longa para dar tempo eu comer essa trufa. Bom, a minha pergunta, então, bem longa, vai ser como é que você vai fazer, Bispo, para mandar agora uma amostra de cada trufa que você fez para todo mundo que está na live? Eu vou mostrar só a imagem, entendeu? Para que as pessoas possam ver. Cada um faz em casa e come. Cada um faz em casa para comer. Não, legal, Bispo. Tem uma pergunta aqui que foi feita, né, através também dos nossos canais, que é se eu devo usar o mixer para fazer um ganache ou não. Né? Se eu posso fazer uma espátula ou se eu preciso usar um mixer e quais são as diferenças aí? Bom, excelente. Se a pessoa tem um mixer e ela de repente utiliza dentro da preparação de uma ganache, ela vai obter um resultado muito superior. Faça uma experiência. Eu não vou buscar o mix aqui para não sair da frente da tela
e eu não ficar procurando onde é que ele está na minha cozinha. Tá bom. Mas, por exemplo, assim, toda vez que você faz uma ganache e você tem a oportunidade de utilizar um mix e bater nos dois para homogeneizar o chocolate com o creme de leite, você nunca mais na sua vida, escute com carinho, nunca mais na sua vida você vai abandonar um mix. Você vai andar com o mix debaixo do braço, de tão bom que é para trazer a qualidade para a tua ganache, entendeu? Principalmente as ganaches brancas, quando as pessoas têm dificuldade que separa as fases. Ou qualquer uma das ganaches, a utilização do mix vai te trazer um resultado extraordinário. Então, o uso do mix é muito bem-vindo. Legal, Bispo. Acho que a gente já está atingindo aí nosso tempo limite da live. Temos só 10 minutos para encerrar, temos. Exato, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Alguém tem alguma pergunta? Qual é a melhor... temos uma pergunta aí do Carlos Eduardo Chefe. Ele está perguntando qual que é a melhor temperagem para se fazer, né? Dentre as 3 técnicas que a gente tem. Essa pergunta é bastante interessante. Eu sugiro sempre que você vá se acomodar em uma das 3 e dominar o assunto. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver trabalhando aqui em Recife e eu não tenho um ar-condicionado, que não é o caso aqui na minha cozinha tem, porque eu trabalho com chocolate, vamos imaginar que eu esteja sem ar-condicionado. Eu não vou conseguir realizar o processo de tablagem da mesa, porque minha temperatura vai estar 35 graus e eu vou espatular de um lado para o outro, de um lado para o outro, vou passar o dia inteiro fazendo essa espatulagem e ela não vai esfriar dos 35. Por quê? Porque a própria pedra, o próprio ambiente já não está frio adequado. Por isso que o sonho de consumo seria trabalhar num ambiente entre 20 e 22 graus. Mas a realidade do país não é essa. Então, quando você tiver uma situação onde você não tem esse clima no ambiente, você tem que sair da técnica de tablagem e ir para a técnica de banho-maria frio. Porque aí o chocolate, a água gelada, vai fazer o papel do banho-maria invertido. Aí a temperatura vai esfriar no que você quer, entendeu? Então, enquanto você não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado e não se estruturar, vai utilizando a técnica do banho-maria frio. Ambas as 3 funcionam. O mais importante é você compreender que o chocolate precisa fazer esse percurso. Subir, descer, subir e utilizar, para conseguir chegar na temperagem que a gente tem. Exato. Legal. Bom, Bispo, acho que o nosso tempinho hoje já está acabando, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui para a gente tentar tirar um pouquinho de pergunta. Pessoal, eu tenho visto algumas perguntas, tipo, se pode misturar cobertura com chocolate, algumas perguntas de armazenamento, que a gente já falou sobre isso, então a live vai ficar armazenada aqui no Instagram até amanhã. Pode voltar ela no comecinho que a gente fala sobre ela lá. Teve uma pessoa também que me pediu o número da Casa do Consumidor. Eu vou passar aqui, mas não se preocupem, porque vocês conseguem pegar em todos os nossos produtos, tá? Aqui nas embalagens ele tem, que é o 0800 177 101. Lá você consegue tirar todas as suas dúvidas. Se alguém teve alguma dúvida que não foi respondida aqui nessa live, manda por direct. E busque também o nosso site, busque as nossas redes sociais. A gente está com um programa aí de aulas online todos os dias. Inclusive hoje a gente vai ter às 17 horas uma outra live com o chefe Lucas Corazza. Então fica ligadinho que daqui uma horinha a gente já entra de novo, mas aí vai ser pelo Facebook, tá? Queria agradecer todo mundo aí que participou da nossa live. Obrigado, Bispo, por todas as suas explicações e por essa honestidade e humildade que você tem sempre de explicar para todo mundo. Eu convivo com você, eu posso dizer que o Bispo ele é uma pessoa que você pode perguntar o que você precisar para ele, por mais bobinha que às vezes você acha que a sua pergunta ele nunca vai achar que a sua pergunta é boba e sempre vai te explicar com a maior vontade do mundo. Então, queria agradecer, eu como Clifton, eu queria agradecer também a participação de você aqui, Bispo. Assim você me deixa emocionado, né? Porque me faz uma situação dessa. Como eu tenho 5 minutinhos, eu vou ser breve e encerrar com você. Deixa eu lhe dizer.
Nós já vivemos uma experiência de fazer a maior escultura de chocolate do mundo junto. Utilizamos 10 toneladas, 488 quilos de chocolate. Já tivemos experiência de fazer um bombom e uma trufa. Já tivemos experiência de fazer fotografias dessas embalagens que a gente já foi para estúdio. Já demos aula na FIPAM, em congresso. Tudo que tu imaginar, a gente já viveu. Sim. Mas a gente acabou de ter uma experiência de fazer um trabalho de entrevista. Um dia, nós vamos sentar e você vai ser meu entrevistador. Não vou pedir para você imitar aqui agora, mas no dia você vai me entrevistar como Marília Gabriela, porque você imita a voz perfeito. Mas, bom, hoje eu não vou fazer isso não com você. Mas deixa eu te explicar. Para mim é um prazer. E eu acho que nesses dias atuais que nós estamos vivendo com essa dificuldade, qualquer informação que a gente traga para as pessoas vai ser de bom tamanho. E quero dizer a vocês que a gente vai ter Páscoa sim. A Hard está aqui para apoiar todo mundo. Eu estou toda hora fazendo live com os nossos clientes. Hoje, às 20 horas, eu tenho uma live no Instagram da Propão de Pernambuco, Caruaru. Eu aqui e ele lá. Já fiz uma hoje lá para Montes Claros. Todos os dias eu estou aqui fazendo live, vocês aí estão trabalhando do outro lado. E acesse as plataformas da rádio para você buscar essas informações que a gente precisa. Então, ó, forte abraço, fica com Deus. E a gente vai superar e passar por tudo isso. E em breve a gente se encontra para trocar mais experiência. E espero que a gente tenha ajudado muitas e muitas pessoas com a nossa live. E me convida mais vezes, Pode deixar, Bispo. Obrigado, gente. Tchau. Muito obrigado a todos que participaram. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Agradece a toda a equipe da Hard, que a gente não dá tempo de falar aqui o nome a de gente todos. só tem espaço para 2 pessoas, mas a gente tem uma equipe maravilhosa, o chefe Lucas, o chefe Alessandro, o chefe Maurício, o chefe Diogo, que está aí nos bastidores todo o tempo criando conteúdo. A Cris, a Maiara, o Carlos Munhoz e todo mundo. Todo mundo. Gente, muito obrigado. E para não esquecer de nome, é a equipe inteira. A rádio inteira. Todas as pessoas estão na produção também, né? É isso. Muito obrigado, gente. A gente, daqui a pouquinho, tem mais uma live aí às 5 horas pela página do Facebook. A gente espera vocês lá também. E não se preocupem de perder o conteúdo, que todo esse conteúdo a gente está alimentando as nossas redes sociais para vocês verem isso por bastante tempo. Então, muito obrigado. Obrigado, Bispo. Até mais, pessoal. Tchau, forte abraço. Até. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau, gente. Se cuida. Não sai de casa se puder. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.